E se eu te disser que o Corinthians quase entregou um jogo por pura teimosia, mas uma luz divina apareceu no vestiário e mudou tudo? Fica comigo que eu vou te contar o segredo da transformação do timão que calou o Newton Santos. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Salve, salve, bando de loucos! Sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão, o seu canal, o nosso canal, a voz da fiel na internet. Rapaziada, que jogo foi esse contra o Botafogo? Uma montanha-russa de emoções. A gente foi do inferno da vergonha ao céu do alívio em 90 minutos. A gente começou o jogo com o freio de mão puxado, um time que não parecia o nosso Corinthians. Uma escalação que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Por quê? Qual era o plano? Já chega esmagando o like na confiança, porque hoje a gente vai desvendar tudo. E se você é novo por aqui, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nada do nosso Coringão. Combinado? Então bora pro que interessa. O desastre anunciado, um primeiro tempo de agonia. Fiel, vamos ser sinceros, aquele primeiro tempo foi de doer os olhos. O professor Dorival, vamos usar o nome do artigo, resolveu poupar meio time. A zaga toda reserva, Depay no banco, a gente olhava a escalação e pensava, o que está acontecendo aqui? E o resultado? Um massacre. O Botafogo jogando em casa com a torcida deles empurrando, pegou a bola e não largou mais. Era 80% de posse de bola para eles. 80%, fiel. A gente só olhava os caras tocarem a bola de um lado para o outro. Dava uma agonia, uma sensação de impotência. Mas por que essa escolha? Foi excesso de confiança? Arrogância? Ou um planejamento questionável pensando em outro jogo? A gente estava sendo humilhado em campo. E a fiel de casa se perguntando, cadê o meu Corinthians? E como diz o ditado, água mole em pedra dura, aos 24 minutos, o inevitável. Ponte, o lateral deles, passou como quis pelo nosso Anihaferi. Cruzou na área. E aí, fiel, o que aconteceu com o Maná? Ele ficou olhando a bola esperando, parecia que estava vendo um cometa passar. Esqueceu do jogador do Botafogo que só ajeitou para o Arthur Cabral fazer o gol, 1-0 para eles. Um gol que foi um soco no estômago de cada corintiano. Pelo amor de Deus, uma falha de posicionamento primária. E a gente ficou nisso o primeiro tempo inteiro, acuado, sem alma, sem conseguir dar 3 passes seguidos. A única chance foi um chute torto do Bahia depois de um cruzamento do Anguiliene, muito pouco. Era o cenário perfeito para uma derrota vergonhosa, mas aí veio o intervalo. O que será que aconteceu naquele vestiário? Que bronca foi essa? Porque o time te voltou para o segundo tempo era outro. Fim do primeiro tempo e a gente estava como? Desacreditado. Mas aí a porta do vestiário se abre para o segundo tempo e quem vem aí? A cavalaria. A gente teve Depay em campo, Yuri Alberto em campo, o time ganhou corpo, ganhou alma, ganhou a atitude que a gente cobra. E a diferença foi imediata, fiel. Nos primeiros 10 minutos, o Corinthians já criou mais do que no primeiro tempo inteiro. Uma blitz para cima do Botafogo, uma chance clara que o zagueiro deles, o Barbosa, salvou em cima da linha. O jogo virou. Agora era o Corinthians que mandava, que propunha, que ia para cima. A gente sentiu o cheiro de sangue. O empate era questão de tempo. Mas aí começaram a aparecer os fantasmas. O time criava, mas a bola não entrava. O grito de gol ficava entalhado na garganta. A gente pensava, será que hoje não é o dia? Será que vamos ser castigados por aquele primeiro tempo horrível? A ansiedade começou a bater forte. E no meio dessa pressão toda teve um lance bizarro do goleiro deles, o João, que ninguém viu, mas que poderia ter mudado o jogo. Vocês viram isso aí? Vou te mostrar agora. Antes do nosso gol, presta atenção nesse lance aqui. Olha isso, o goleirão deles, o João, como diz o artigo, foi sair jogando, se atrapalhou todo e quase entregou a bola nos pés do Depay. O estádio ficou em silêncio. Por um detalhe, ele não entregou o ouro, mas o destino guardou o melhor para o nosso holandês. A pressão continuava e a gente perdeu uma chance inacreditável. Yuri Alberto, nosso camisa 9, recebe livre pela direita, na cara do gol. Ele tira do goleiro, mas a bola vai para fora. Não, a gente não acreditava. A fiel em casa deve ter gritado, xingado. Parecia que não ia dar.
Mas esse time é o Corinthians, a gente não desiste nunca. E aos 39 minutos do segundo tempo, a justiça foi feita. Jogada pela direita, a bola é cruzada, a zaga bate cabeça, a bola sobra espirrada e cai onde? Onde? No pé dele, do homem decisivo, Memphis Depay. Ele não perdoa, chutou, guardou, gol! É gol do Coringão! É gol do Timão! Gol pra lavar a alma, gol pra calar as vaias. É o Corinthians, rapaziada, aqui não tem jogo perdido, 1-1. Que alívio, fiel, que alívio, o empate que veio com gosto de vitória pela forma como foi. E a torcida deles vaiava o próprio time porque eles viram um gigante despertar no segundo tempo. Mas aí fica a pergunta no ar, esse empate foi bom ou com 15 minutos a mais a gente virava esse jogo? A gente não teria vencido esse jogo? Não teríamos somado 3 pontos em vez de 1? O professor Dorival acertou ao consertar no intervalo ou errou feio ao escalar no começo? Foi um ponto ganho pela reação ou foram 2 pontos perdidos pela estratégia inicial? É isso que eu quero saber de você, fiel. A sua opinião é a mais importante? Desce aqui nos comentários e me fala. E aí, fiel? Esse empate contra o Botafogo foi um ponto ganho ou 2 pontos perdidos? E o que você achou da escalação inicial do Dorival? Comenta aí que eu quero ler e responder todo mundo. É isso, bando de loucos. Que jogo! Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça do like, de compartilhar esse vídeo em todos os grupos do Timão e, claro, de se inscrever no De Primeira Timão. Fiquem ligados, que amanhã tem mais análise e o pré-jogo da próxima batalha. Vai, Corinthians!